Olá, alunos da Escola Daícia Pedrosa Torres, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e estejam seguros. Eu sou a professora Amanda Ruslana e nós trabalhamos com a disciplina de Química. Hoje, a nossa aula será sobre transformações da matéria. Para entender o que é uma transformação, nós temos que entender o seu conceito. Então, toda transformação são fenômenos que ocorrem no material que indicam qualquer mudança que ocorreu naquela matéria. Nós conhecemos dois tipos de transformações. A primeira são as transformações físicas. Toda transformação física, ela só é capaz de alterar o estado físico da matéria ou o seu aspecto físico. Por exemplo, se você tem uma folha de papel e você dobrar ou amassar essa folha de papel, no final você ainda tem papel, só que você alterou o aspecto físico daquele material. Você também pode fazer o experimento de rasgar essa folha de papel. Você ainda vai ter o mesmo tipo de matéria no final, só que está num aspecto físico diferente. Outro exemplo é se a gente fizer a fervura da água. Quando nós fervemos a água no estado líquido, ela passa para o estado de vapor, que é aquela fumacinha que a gente vê saindo da panela. Então, nós temos aí uma transformação física, porque você está alterando o estado físico da água, passando ela do estado líquido para o estado de vapor. Outro exemplo com a água também é quando acontece o derretimento de uma pedra de gelo. Se você tiver uma pedra de gelo, nada mais é do que água no estado sólido. Então, se ela derrete, você tem água no estado líquido. Continua sendo água, você só alterou o estado físico daquela matéria. O outro tipo de transformação que nós temos são as transformações químicas. Uma transformação química, ela é capaz de alterar a natureza da matéria. Ela é capaz de mudar a constituição daquele material. Então, vamos entender o que é uma transformação química com os exemplos. O primeiro deles pode ser o apodrecimento de uma fruta, né? Quando você tem uma fruta que passa pelo processo de apodrecimento, as substâncias daquela fruta, elas se alteram, elas alteram a natureza daquelas substâncias. Então, é uma transformação química. Outro exemplo é a queima da madeira. No início você tem madeira, mas no final da queima, que nós chamamos de reação de combustão, você só vai ter cinzas, portanto você alterou a constituição daquela matéria. Outro exemplo é o processo de oxidação de correntes de ferro ou de portões. Essa reação de oxidação, que nós chamamos de enferrujar, também é uma transformação química, porque você está alterando a constituição da corrente de ferro ou do portão de ferro, a constituição daquela matéria. Outro exemplo que nós podemos dar também é quando acontece a união de substâncias diferentes e ocorre uma reação química. Essa reação química também é uma transformação e ela pode ser explicada, ser representada pelas equações químicas. Então, vamos entender o que é uma equação química. Toda equação química, ela representa uma reação química que ocorreu na substância e ela é capaz de nos explicar, de nos fazer compreender que tipo de fenômeno ocorreu ali naquela substância. O primeiro exemplo que nós temos de equação química é quando nós, por exemplo, temos glicose mais gás oxigênio e depois da seta nós temos gás carbônico mais água. Toda a equação química, ela nos mostra um fenômeno que ocorreu. Então, nós podemos dividir uma equação química em duas partes. A primeira delas, nós chamamos de reagentes. Os reagentes são substâncias, são matérias que nós temos no início da nossa reação, que vão se transformar, vão passar pelo processo de transformação química, formando substâncias diferentes no final, que nós chamamos de produtos da nossa reação. Portanto, uma equação química se divide em duas partes, reagentes e produtos. Nessa reação que nós temos aí, nós temos dois reagentes, que é a glicose e o gás oxigênio. No final, que são os produtos, nós também temos dois, gás carbônico e água. Percebe que nenhum produto é igual aos reagentes. Sempre que ocorre uma reação química, os produtos são diferentes dos reagentes. Eles não podem ser iguais, senão não houve reação química. Entendido? Outro exemplo que nós temos aí
mostrando, né, uma equação química com os símbolos químicos que nós utilizamos, que são os símbolos dos átomos, dos elementos químicos que nós conhecemos da tabela periódica, né? Então, nós temos ali carbono mais gás oxigênio, que nós representamos por O2. Esses são os nossos reagentes. E o que nós temos de produto? CO2, que é o nosso gás carbônico. Então, nós temos aí dois reagentes que formaram um produto nessa nossa equação química. Outro exemplo também de equação química é a queima do papel. Lembra, uma queima sempre é uma transformação química. Então, quando você queima o papel, no final você só vai ter cinzas. Logo, o papel em chamas são os nossos reagentes e as cinzas do papel no final são os produtos da reação. Perfeito, entendido que é uma equação química. Então, essas equações químicas, elas representam reações. E nós conhecemos vários tipos de reações que acontecem na matéria. Hoje, nós vamos entender apenas dois tipos de reações, ok? Então, o primeiro tipo de reação que nós vamos entender são as reações de síntese. Então, o que é uma reação? Vamos lembrar. São fenômenos químicos que ocorrem na matéria alterando a sua constituição, a sua composição da matéria. E o primeiro tipo de reação que nós temos aí é a reação de síntese, também chamada de reação de composição. Toda reação de síntese, ela ocorre quando nós temos dois ou mais, pode ser 3, pode ser 4 reagentes, ou seja, as substâncias que vão reagir, mas elas só vão formar apenas um produto no final. Olha esse exemplo aí. Nós temos os reagentes A mais B. Então, são dois reagentes formando um produto, o produto AB. Essa reação de síntese, né? Como o nome já fala, ela está sintetizando, ela está unindo os reagentes para formar um único produto. O outro tipo de reação que nós conhecemos são as reações de análise, também chamadas de reação de decomposição. Essa reação de análise, ela ocorre quando nós temos um único reagente, uma única substância que vai se transformar em produtos diferentes, dois ou mais produtos diferentes. Então, olha o exemplo que está aí. Nós temos o reagente XY, é uma única substância, um único reagente que se transformou, se quebrou em dois produtos diferentes, o produto X mais o produto Y. Esses dois tipos de reações, as reações de síntese e reações de análise, é apenas o início de reações químicas. Nós temos outras reações, como eu já citei, as reações de oxidação, reações de combustão, só que essas nós vamos deixar para a próxima aula. Então, agora vamos entender alguns exemplos de reações de síntese, alguns exemplos práticos, né? Então, nós temos aí a nossa primeira equação química de uma reação de síntese. E o que essa reação está dizendo para nós? Você conhece esse reagente CaO, que são os átomos de cálcio e oxigênio? Esse reagente, ele é o chamado cal virgem, né? Então, se você já ouviu falar no cal, nas construções civis ou para fazer argamassa ou tinta, esse é o nosso reagente, é o CaO, chamado de cal, tá? Então, esse primeiro reagente, quando ele reage com a água, ou seja, nós temos dois reagentes diferentes, forma no final o que a gente conhece como hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, né? Quem já ouviu falar na cal hidratada, então agora está vendo a sua composição química qual é, né? Então, CaOH2 é a cal hidratada, também muito utilizada na construção civil, em produtos de beleza, de cabelo, tem uma aplicação bem ampla na indústria. Então, essa primeira reação que nós estamos vendo é uma reação de síntese, porque eu tenho dois reagentes no início e apenas um produto no final. Outro exemplo que nós temos ali é do alumínio metálico reagindo com o gás oxigênio. Esse alumínio metálico, nós podemos encontrar ele na forma de alumínio mesmo puro, né, extraído,
Ou a gente pode encontrar no papel alumínio, que nada mais é do que esse pedaço de alumínio metálico que foi prensado por máquinas até se formar uma lâmina bem fina, que é o papel alumínio que nós conhecemos. Ou o exemplo que eu vou dar agora é da panela de alumínio, né? Que também é alumínio metálico, que é esse elemento que nós conhecemos por Al, ok? Então nós temos aí dois reagentes, o alumínio, que está reagindo com o gás oxigênio, que é esse gás que a gente respira, que está na atmosfera, né? Essa reação, ela ocorre naturalmente. Você já percebeu que a sua panela de alumínio, ela escurece com o tempo? Mas por que ela escurece? Ela está escurecendo porque o alumínio da panela está reagindo com o gás oxigênio da atmosfera. Essa reação forma justamente o óxido de alumínio, que é aquela substância que está lá no produto, Al2O3. Quando essa substância se forma, ela tende a escurecer a panela de alumínio. Aí o que a gente faz? A gente limpa essa parte da panela para que ela volte a ficar com brilho. Mas o que a gente está fazendo é tirando essa camada de proteção. Então ela reage com o gás oxigênio para se proteger, para proteger a parte interna da panela de oxidar, né? De ocorrer esse processo aí de escurecimento. Então, essa camada de proteção escura que se forma é a reação do alumínio metálico da panela com o gás oxigênio da atmosfera, formando óxido de alumínio. Esses são exemplos práticos de reações de síntese. Agora nós vamos ver exemplos das reações de análise. O primeiro exemplo que nós temos aí é o exemplo do azido de sódio. É um nome estranho. Vocês provavelmente ainda não ouviram falar no azido de sódio, que é representado pela fórmula NaN3, que é o nosso reagente. Então, nós temos aí um reagente que vai se quebrar em dois produtos, né? Mas o que é esse nosso azido de sódio? Ele é um pozinho branco que está localizado, ele é utilizado no processo de inflar dos airbags dos carros. Você já ouviu falar nos carros que tem airbag, que quando acontece uma colisão, uma batida naquele carro, o airbag infla. Mas de onde vem todo aquele gás para inflar o airbag, né? Que parece um balão? Vem justamente do azido de sódio, que fica localizado ali embaixo da parte da direção do carro. E quando acontece a colisão do carro, esse sensor de colisão ele é acionado, ele libera o reagente que nós temos, que é o azido de sódio, e essa liberação, esse aquecimento do nosso reagente, ele vai liberar gás nitrogênio, que é um outro tipo de gás que nós conhecemos, que por ser um gás, acontece o processo de inflar do airbag. Então, nós temos aí a liberação desse gás, que é muito rápida, né, para que aconteça, no caso, a proteção, que é a utilização dos airbags. É para que você proteja do motorista não bater no capô, na frente do carro, né, na parte do painel. Então, essa reação, esse processo de inflar do airbag é uma reação química, uma reação de análise, onde o azido de sódio se transforma, né, em gás nitrogênio e sódio também no final, como produto, tá? Esse é um dos nossos exemplos aí de reação de análise. Se você observar, em cima da seta da reação, existe um símbolo. Esse símbolo a gente chama de delta. Esse símbolo ele não está aí à toa. Ele quer dizer que essa nossa reação acontece através do aquecimento. Mas a gente tem um nome para essa reação. O nome dela chama-se pirólise. Então, a reação de análise ela pode acontecer pelo aquecimento. Então, a gente representa ela com esse delta, né, o símbolo de um triângulo em cima da seta. Ela acontece através do fogo, que é o calor que você fornece para o reagente para que aconteça a reação e se formem os produtos. Mas a análise ela pode acontecer de outras duas formas também. Outra delas é a fotólise. Então, a gente tem que lembrar que foto vem de luz, né? E lise, a palavra significa quebra. Toda a reação de análise é uma reação de quebra do reagente para formar dois ou mais produtos. A fotólise é uma reação que acontece através da luz. Um exemplo que eu vou te dar é da água oxigenada, né? Você já deve ter percebido que aquela água oxigenada que a gente usa para limpar ferimentos,
ela sempre está armazenada, né, num vidrinho opaco que não permite a entrada da luz dentro daquele vidro de armazenamento da água oxigenada. Por quê? Quando essa água oxigenada entra em contato com a luz e com o calor da nossa pele também, ela passa por um processo de reação química, que é uma reação de análise. Ela deixa de ser água oxigenada, ela desprende gás oxigênio e água. Então, se você passar água oxigenada na sua pele, onde tem um local de ferimento, você vai perceber que ela parece que está borbulhando. Esse borbulhado, essa fervura, é justamente a liberação do gás oxigênio. Então, essa reação é uma reação de análise que acontece através da fotólise, que é a quebra através da luz, tá? O outro tipo de reação de análise que nós temos, que é o último, é a eletrólise. O nome já lembra para nós, eletricidade. Então, essa reação de análise, ela acontece pela corrente elétrica. Então, o reagente que você tem, ele vai ser submetido às correntes elétricas, a uma forte eletricidade, aí vai acontecer a reação química. Então, esses 3 tipos de reação são reações de análise. Se você lembrar, lá nas reações de síntese, ela não acontece através desses 3 tipos. É uma reação que acontece naturalmente. Mas a reação de análise, que é a quebra de uma substância, ela precisa de uma força para acontecer. E essa força é justamente o fogo, no caso da pirólise, a luz, no caso da fotólise, e a corrente elétrica, no caso da eletrólise. Então, a nossa aula de hoje foi justamente sobre as reações de síntese e análise. Nossa próxima aula, nosso próximo encontro, nós vamos poder falar de outros tipos de reações. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem esse momento para rever nossos conteúdos, para estudar o que a gente pode vir a ver pela frente. E até o nosso próximo encontro, então. Tchau, fiquem com Deus. Um beijo.